vamos avançando, né? Quando as pessoas vão chegando. Essa live é uma live que eu vou falar sobre escassez, como eu havia prometido, né? E vou falar ela principalmente com base naquele exercício não, naquela brincadeirinha de ontem da palavra cruzada, né? Lembro que vocês fizeram a palavra cruzada de ontem, né? Eu acredito que todos aqui fizeram, a maioria fizeram. Então lá naquele post a gente trouxe 4 dores, 4 feridas que dificultam a você ter uma vida próspera, uma vida financeira próspera e abundante, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais delas aqui nessa live, além de outras coisas também. Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, faça, desde que seja voltada para o tema da live de hoje, principalmente, né? De preferência, principalmente não, de preferência. E vou fazer um exercício sistêmico com alguma pessoa que estiver aqui. Mas tem que estar na live, lógico, né? Então, como eu prometi, como eu coloquei no Stories, como eu falei no Story, melhor falando, sábado, eu vou, daqui a pouquinho, mais na frente, eu vou sortear uma pessoa que esteja aqui na live para a gente fazer um exercício ao vivo. Tem alguém aqui que já participou dos meus workshops, para eu saber, só por curiosidade? Alguém que está aqui assistindo essa live já participou de algum workshop meu de 2020 para cá? 2020 a gente já fez muitos workshops, 10 sobre abundância, acho que foram 10, né, Thaís? Já fizemos vários sobre a mãe, vários sobre o pai, já fizemos sobre criança interior, já fizemos sobre... O que mais, Deus? Sobre relacionamento amoroso. Esse ano teve workshop para solteiro, que eu nunca tinha feito. Enfim, a gente já fez vários workshops, né? Então, tem várias pessoas aqui que já participaram, né? Que legal. A Raquel, a Dai, a Maria Porfíria. Ei, Maria, tudo bem? A Thalita, tudo bem? A Cris participou do Filhinho do Papai, a Ana fez vários, que bom. Então, especialmente para quem já participou dos workshops, sabe como é que funcionam os meus exercícios, né? Então, eu vou fazer um exercício com uma pessoa que eu vou sortear daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu digo, quando estiver perto eu digo, para fazer um exercício aqui ao vivo, né? Pois é, e tá chegando o de relacionamento, o dia dos namorados, né? Pois é, Thaís, exatamente, meu amor. Oi, Gil, tudo bem? Que legal, Ken. Seja bem-vindo. Então, vamos fazer um exercício ao vivo com alguém que eu for sorteado. Lógico que para fazer esse exercício com essa pessoa, ela vai precisar entrar ao vivo também, abrir a sua câmera, aparecer, eu preciso olhar para ela, ela precisa me olhar, né? Então vai ser muito bacana. Então fiquem aqui que a gente vai sortear uma pessoa a partir de um determinado momento, né? E é justamente a frase que a gente vai usar, o critério que a gente vai fazer, que a gente vai utilizar para escolher essa pessoa é justamente colocar o que a Bruna acabou de colocar aqui, eu quero. Mas não é agora não. Se quiserem testar, pode testar. Eu quero, já para saber, né? Então vamos lá, vamos fazer uma brincadeirinha que nem a gente fez ontem. Quem quer fazer o exercício? Quem topa fazer um exercício ao vivo aqui comigo, com esse tema da live de hoje, né? Correntes que te prendem à escassez. Vamos lá, eu quero saber, só para já ter uma noção mais ou menos assim, a Patrícia quer, a Dai quer, a Cris, a Bruna que falou antes, a Arielle, a Ivonete, quem mais? A Thalita, quer mais? Quero muito, né, Bruna? Legal. Eu quero a Rive Amara, né? Carly, quero muito. Raquel, Larissa, o Edu, eu quero. Finalmente um homem se manifestou, né, Edu? Rosiane, eu quero. A Thaís, charada minha Thaís também. A Paty também. Maravilha. Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer esse sorteio, tá bom? Mas, de novo, tem que entrar ao vivo comigo. Não é eu falando aqui para a tela, não. Quando eu sortear a pessoa, quem eu sortear, aí eu mando uma solicitação ou a pessoa me manda uma solicitação para entrar ao vivo para a gente poder fazer o exercício, tá?
Eu até vou deixar o meu fone de ouvido separado porque eu não posso usar esse fone aqui, esse microfone, senão eu não vou ouvir a pessoa. Tá bom? Beleza, mas vamos lá. Vamos falar sobre o tema da live? Então, eu quero saber aqui, dessas quase 50 pessoas que estão aqui hoje, quem tem problemas, quem está passando por problemas na área financeira hoje? Levanta o dedinho assim, ó. Eu quero saber. Tem alguém aqui que está passando por alguma dificuldade com o dinheiro ou com as finanças? Ou está todo mundo bem aqui? Está todo mundo 100%? Diz para mim. Tem alguém aqui? Se tiver, levanta o dedinho ou escreve eu, né? Eu estou ou eu, né? Vamos ver. Gente, olha, tem gente dizendo que sim, ó. Eu nunca imaginei. Vamos brincar um pouquinho, né? Eu nunca imaginei que tivesse gente aqui nessa live com problema com dinheiro hoje. Tá certo. Gente, é isso aí. O dinheiro é um símbolo. Vocês sabiam disso? O dinheiro ele não existe. O dinheiro é apenas um valor que a gente dá a um símbolo. Vocês sabiam disso? O dinheiro é um mero instrumento para a gente se conhecer também. Vocês sabiam disso? E outra coisa, vocês sabiam que a maioria das pessoas endividadas no nosso país são mulheres? Vocês sabiam disso? E vocês sabiam que mais de 70% da população brasileira está passando por alguma dificuldade financeira? Mais de 70%, eu acho que é 77%. Não lembro agora o número exato. Mais de 70%, quase 80% das famílias brasileiras, das pessoas nesse país, estão passando por alguma dificuldade financeira ou têm alguma dificuldade com o dinheiro. Vocês acham que é pouco ou vocês acham que é muito? Vamos lá. Considerando que nós somos 215 milhões. Vamos pegar 215, aproximadamente, milhões de brasileiros, né? Acho que é um pouquinho mais, inclusive. Mas vamos pegar 215, que é o número redondo. 10% de 215 é 21,5. 21,5 dá 43 milhões de pessoas apenas que não estão nesse patamar. 43 menos 215. Alguém pode fazer essa conta aí rapidinho para mim? 43 menos 215 dá... E aí, Thaís? 43 menos 215? Não dá para fazer de cabeça, não. Os 20% até que eu consegui. Vamos lá. Vamos tirar, bota 40%. 43. Vamos botar 45 menos 215. Dá 170. É isso? 172. Isso. Eu chutei certo. Vamos arredondar para 170. 170 milhões de brasileiros e brasileiras com dificuldades financeiras, com algum tipo de dificuldade financeira. Uns sem ter dinheiro, outros tendo dinheiro, mas não sabendo gerir as suas finanças, cheio de dívidas, né? Outros entra dinheiro, sai dinheiro, outros não conseguem ganhar dinheiro de jeito nenhum, vivendo extrema penúria, né? Como eu falei no começo da live, eu estive em São Paulo semana passada, eu e Thaís fomos a São Paulo para passeio. E no domingo, a gente, voltando do Museu da Imaginação, a gente voltou pelo centro de São Paulo. O centro mesmo, né? Passando pela Estação da Luz, pela Pinacoteca. E o centro de São Paulo, que é belíssimo, né? Quem está aqui, quem é de São Paulo sabe, ou já passou por lá. O centro de São Paulo tem uma arquitetura belíssima, eu acho o centro de São Paulo muito bonito. Mas o tanto de gente em situação de rua, em situação de pobreza, não é brincadeira não. Na própria Paulista também, muita gente morando na rua, né? Então, 170 milhões de pessoas com dificuldades com dinheiro. Gente, é muita coisa, vocês não acham não? Vocês acham que é pouco, né? Num país como esse aqui, que é abençoado por Deus, nós somos um país com uma grande capacidade produtiva. Nós somos um país que não temos desastres naturais. Não tem furacão, não tem terremoto, não tem maremoto, não tem ciclonezinho de vez em quando, né? Mas não é nada de outro mundo no litoral, principalmente no litoral sul.
um país onde se pode plantar em vários estados, né? Aqui mesmo no sul do Maranhão tem um parque agrícola, um sítio agrícola, não sei como é que chama, uma área maravilhosa aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão, em São Luís, o Porto do Itaqui é o segundo maior porto em profundidade do mundo. Vocês sabiam que o maior navio do mundo, que é um navio holandês, ele só atraca em 2 portos, em Amsterdã e aqui em São Luís, por conta da profundidade do porto, né, das águas. Das águas não, da profundidade do porto, do solo. Temos a base de Alcântara, aqui no Maranhão. Eu estou falando só do Maranhão, que eu sou daqui, né? Então o Maranhão por si só é uma potência, mas o Maranhão, segundo maior estado miserável, segundo estado mais miserável do país, o Maranhão onde eu moro. O Maranhão só perde para o Piauí. E por aí vai, né? Aí vamos botar a culpa nos políticos? Não, quero não, obrigado. Vamos botar a culpa nos políticos? Não, não vamos botar a culpa só nos políticos, não. Claro que eles têm a parcela de responsabilidade deles, mas o negócio, o buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Nós não sabemos lidar com o dinheiro. A grande verdade é essa. Nós, brasileiros, não sabemos lidar com o dinheiro. Nós, brasileiros, não sabemos lidar com a abundância. Nós, brasileiros, não sabemos lidar com a riqueza. Por conta de muitas coisas, inclusive, principalmente pela forma como nós fomos colonizados lá atrás. Começou tudo errado há 500 anos atrás, né? Há mais de 500 anos, melhor falando. Mas, enfim, não vamos falar de história, porque aqui não é um perfil de história, né? E não é um objetivo falar dos portugueses, dos escravos, dos índios, não é esse o objetivo. Eu quero falar dessas implicações que a gente traz, muitas vezes inconscientes, que levam a gente a ficar aprisionado na escassez. São inconscientes, né? Ou seja, a gente não tem consciência delas, e muitas das vezes, se não todas as vezes, são sistêmicas também. Ou seja, não parte de nós esse movimento de escassez. Ele, na verdade, é uma replicação, é uma imitação de um movimento que já acontece de gerações para trás, né? Então, de novo, para quem participou, quem fez ontem a nossa palavra cruzada, né, sobre a escassez, a gente colocou lá 4 palavrinhas, né, 4 feridas que são as feridas principais que levam a pessoa a ficar acorrentada na escassez, na pobreza, na miséria, no menos, na falta, né? A primeira delas, na verdade, não tem uma ordem certa, tá? Eu vou falar por conta do que eu salvei aqui. Mas a primeira delas que eu quero falar é sobre a limitação, né? Então eu vou ler aqui e vou comentar um pouquinho em cima do que eu li, tá? Que na verdade o que eu vou ler aqui a gente colocou no Story, eu acho até que já saiu do Story pelo horário. Limitação. Essa ferida te impede de desfrutar o melhor do dinheiro. Vou falar sobre ressentimento, Patrícia. Faz você sentir que sempre vai precisar dele para algo importante no futuro. É o famoso e se, né? O meu professor fala muito disso, do e se. Esse é um dos maiores problemas que as pessoas têm com o dinheiro, né? As pessoas, elas deixam de fazer tal coisa, se limitam a fazer alguma coisa, pensando no que pode acontecer no futuro, né? Vou já falar mais sobre isso. E isso impede o fluxo de abundância. Você pode até ganhar uma quantidade X de dinheiro, uma quantidade razoável, até boa de dinheiro, mas existe um teto inconsciente que você não consegue passar. Você fica limitado a ele. Então, deixa eu contar uma historinha. Aliás, se eu continuar aqui, eu conto a historinha. Esta ferida atinge principalmente aquelas pessoas que vivenciaram situações negativas associadas ao dinheiro limitado na sua infância, né? Por exemplo, você veio de uma família com poucos recursos financeiros. Seus pais ganhavam pouco ou a falta de dinheiro
os colocava, né, os seus pais, em situações de alertas e preocupações constantes. Então deixa eu contar uma historinha minha para vocês. Vocês querem saber? Vocês querem ouvir uma historinha minha? Vocês querem saber? Seguinte, essa ferida da limitação eu vivi muito ela até pouco tempo atrás. E eu tive, em determinado momento na minha vida, na minha infância, meus pais, melhor falando, tiveram uma limitação financeira grande. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por incrível que pareça, o exemplo eu já tinha tomado consciência, mas eu nunca tinha associado o que aconteceu comigo recentemente, até poucos anos atrás, com o que aconteceu na minha família, com os meus pais. Então, até mais ou menos final de 2019, entre 2016 a 2019, um pouquinho mais, vamos botar 5 anos aí, eu vivi num período onde eu não conseguia superar um determinado valor que eu tinha na poupança. Eu sempre guardei dinheiro na poupança, tá? Eu sou aquele investidor burro, ou seja, aquele investidor que é cauteloso, né? Que não investe em outras coisas, que eu quero até fazer isso. Mas enfim, eu sempre tive uma poupança. Fui acostumado com poupança desde muito novo, a fazer poupança. Minha mãe me ensinou isso. Então eu sempre, durante muitos anos, eu tive um determinado valor na poupança que não saía daquele preço, não saía daquele valor, que era R$10.000. E eu ficava limitado até 2019 a esse valor, por quê? Porque eu achava que se acontecesse alguma coisa de saúde comigo ou com a Thaís, principalmente, com nós dois, eu teria que ter uma reserva para caso acontecesse algo com a gente. Por quê? Porque nós não tínhamos plano de saúde nessa época. Na verdade, eu continuo sem plano de saúde, só que para mim, plano de saúde hoje, graças a Deus, é algo que não agrega nada. Até porque eu tenho uma saúde muito boa. Ah, Guilherme, tu é muito confiante. Sou mesmo, e por isso que a minha saúde é boa. Mas a Thaís hoje tem plano de saúde, nosso filho tem plano de saúde. Mas naquela época, só o Luiz tinha plano de saúde. E eu ficava preocupado com isso. De se caso acontecesse um acidente comigo, ou uma doença, ou com a Thaís, que eu pudesse ter uma reserva para pagar o hospital. Olha a limitação aí, gente. Taca coraçãozinho nisso daí, taca fogo também. Bora o emoji aí. Olha a limitação de pensamento, olha a limitação de postura. Resultado é que eu não conseguia passar desses R$10.000. Aí uma vez uma amiga minha até falou, poxa Guilherme, mas pelo menos tu tem R$10.000 na poupança. Mas podia ser mais, pode ser mais. E aí em 2020 eu saí dessa limitação, por quê? A partir de 2020? Porque eu coloquei um propósito. Eu aumentei o meu teto de gasto porque eu não queria mais guardar dinheiro para economizar, para gastar com o hospital. Eu queria guardar dinheiro para comprar uma casa. Essa que eu estou aqui. E aí, quem já fez os meus workshops, eu sempre conto essa historinha no workshop Desbloqueando a Abundância, né? E aí o movimento foi tão forte, tão grande, que esse 10.000 se transformou, se multiplicou por 10. Por 10 não, por 30. E aí a gente conseguiu comprar esse apartamento aqui. Então, eu quebrei esse limite, essa limitação. Eu consegui quebrar essa limitação. Por quê? Porque eu coloquei um propósito maior para o meu dinheiro, gente. E o propósito, no meu caso, no caso da Thaís, era o nosso propósito junto, era viver em um lugar melhor, num lugar maior, num bairro bom, perto dos nossos pais, perto de tudo. A gente mora perto de tudo, graças a Deus aqui. A gente mora num lugar maravilhoso, né? Pode melhorar? Pode, vai melhorar em breve. Mas a gente já mora num lugar maravilhoso, tá? E aí, qual era a limitação que eu vivia na infância? Quando eu era... Mas isso já foi no final da minha infância, tá? Por volta dos meus 12, 13 anos, por aí, mais por 12 anos. Meu pai tinha um terreno e ele teve muita dificuldade. Ele comprou um terreno, esse terreno hoje, graças a Deus, ele teve muita dificuldade de construir um prédio nesse terreno. Esse prédio hoje existe, inclusive a sala que eu faço atendimentos presenciais aqui em São Luís e os workshops, né, que eu voltei a fazer, é nesse prédio. Mas lá atrás, papai teve muita dificuldade. E eu lembro que ele chegava várias vezes em casa reclamando da dificuldade que ele estava tendo de construir esse prédio.
Seja a dificuldade financeira, seja outro tipo de dificuldade. Por exemplo, as pessoas ficaram com inveja dele. Papai foi ameaçado de morte nessa época, porque estava construindo um prédio que ele comprou legalmente, tá? Entende? Então, essa é uma das feridas, tá bom? A outra ferida, a limitação, tá bom? E aí o que a gente faz para sair da limitação? Aumenta esse teto, né? Acha um propósito para a vida. Acha um propósito para o dinheiro, porque, gente, o dinheiro quer ter um propósito. O dinheiro, como o Bert disse, eu até publiquei recentemente, fiz um post recentemente, o dinheiro quer ser gasto. O dinheiro não quer ficar preso na poupança. Ó, eu fiz essa viagem para São Paulo agora, né? Gastei um dinheirinho bacana, né? Porque foi eu, Thaís, o Luiz e o meu enteado, filho da Thaís. Então não foi uma viagemzinha barata não, tá? Porque teve a passagem de avião, teve o Airbnb, passeios, gastamos uma graninha. Vocês acreditam que quando eu voltei de viagem, semana passada, tudo que eu gastei eu já consegui recuperar? Tudo que eu gastei na viagem eu consegui recuperar trabalhando. Olha que maravilha. Por quê? Porque eu tenho um bom propósito com o dinheiro. O dinheiro foi gasto com gosto. Teve um dia que a gente foi jantar, almoçar. Não sei se vocês acompanharam as histórias. Alguém aqui acompanhou as histórias da viagem de São Paulo? Né? Disse pra mim, eu. Então teve um dia que a gente foi no shopping Jardim... Qual é o nome daquele shopping, Thaís? Jardim... Não sei, é um shopping muito bonito lá. É, na região de... Esqueci, enfim. É um shopping muito bonito lá de São Paulo. E é um shopping, ó, que é só a bala, né? Só os pobrezinhos que vão para lá, né? Pois é. Então, no sábado, exatamente, o dinheiro ama vir quem conquistou. Aí a gente foi nesse shopping por uma indicação do Uber que eu peguei, do motorista, um cara, gente boa. Eu não conhecia esse shopping. Jardim, o quê? Meu nome do shopping, meu amor. Muito bonito mesmo o shopping. Podre de chique, elegantérrimo. Cidade Jardins, o nome do shopping. Elegantérrimo. É o shopping da alta sociedade, lá de São Paulo, né? Onde só vai os pobrezinhos. Isso, Cidade Jardim. Aí a gente chegou lá, começamos a passear, né? Shopping bonito. Eu não fui para comprar, gente, eu não gastei R$1 comigo nessa viagem, mas é porque eu não queria gastar comigo. Eu queria passear, eu queria levar o Luiz para conhecer o aquário, que é maravilhoso, etc. E chegamos lá, encontramos um restaurante chamado Sal e sentamos. Quando a gente sentou, lógico, não era um restaurantezinho barato, né? Cada pratinho era em média R$150. O Luiz não comia, mas tem eu, Thaís e Jonathan. Faz as contas aí. Só do prato. Fora as bebidas. Então, foi caro, foi um almoço caro, mas eu gastei com um gosto que vocês não têm noção. Eu paguei com um gosto que vocês não têm noção. Por quê? Porque a gente merece, eu e a Thaís. A gente mereceu isso. A gente se sentia merecedor de estar almoçando uma comida gostosa. Pensa numa carne boa, pensa numa comida boa. Num lugar bonito, a gente merece, sabe? E o dinheiro se alegra com a gente. Quando a gente faz isso, quando a gente dá um propósito e quando a gente usa o dinheiro para nos alegrarmos da maneira correta, tá? Alegria genuína e saudável, tá? Não é alegria de farra, não, tá bom? O dinheiro se alegra e vem, e aparece, e repõe, como foi o meu caso. Na semana que eu cheguei, semana passada, tudo que eu gastei praticamente eu já repus. Por quê? Porque o dinheiro tinha um propósito. Beleza? Vamos para a segunda ferida. A segunda ferida, ou a segunda dor lá da palavra cruzada de ontem, é a escassez. O dinheiro não entra na sua vida. Essa aqui, a escassez, é aquela que é flórida, né? O dinheiro não entra de jeito nenhum. É difícil conseguir um emprego, por exemplo, e se consegue, geralmente é mal remunerado. Exatamente, Sandro. O dinheiro é uma energia que tem que circular. Exatamente, o dinheiro tem que circular. Dinheiro parado não gera energia e fica estagnado. Era o que aconteceu comigo na história de ter uma reserva para ir para o hospital. Enquanto ele estava com essa energia estagnada da doença, preocupado com a doença, ele não veio. Quando eu saí da energia da doença para morar bem, ele veio em muita abundância, em 2020, né? Então, voltando aqui para a escassez.
E se consegue, geralmente é mal pago, né, no emprego. Os imprevistos financeiros sempre surgem. E quando você acredita que tudo vai fluir, que tudo vai dar certo, volta para a estaca zero novamente. Quem aqui já passou por isso? Ou quem aqui está passando por isso? O dinheiro chega e do mesmo jeito que chega, vai embora. Ou então não chega. Vive às custas dos pais, do ex-marido, ou do marido, ou da ex-mulher, ou da mulher. Vive às custas de doações, de familiares, de amigos. Quem aqui já passou por isso ou passa por isso? Né? É muito triste, é muito difícil, né? Esta ferida atinge principalmente aqueles que vieram de uma família pobre ou com recursos bem limitados, marcados pela falta, medo ou fome. Gente, o maior problema do dinheiro com o dinheiro se chama medo. Um dos maiores problemas. Vou pensar, Renan, ainda não decidi não. Se vai ser salva não. Talvez eu coloque ela só no meu YouTube. Aliás, eu vou colocar ela só no meu YouTube, tá? Mas eu aviso aqui daqui a pouquinho. Né? Acredite, eu tenho esse propósito da casa, mas não vem. É porque... Então, vou já falar sobre isso. Sobre ter propósito e o dinheiro não vir. Então, o que eu estava falando aqui rapidinho, antes de eu responder o Renan, é que um dos maiores problemas do dinheiro, da falta de dinheiro, melhor falando, o dinheiro não é problema, é o medo. E quem está na escassez está no medo. Eu já falei isso outras vezes. Né? Não é para Freud não, Sandra. É um prato cheio para você se modificar. Então eu vou aproveitar essa fala da Sandra, que diz que tem tudo, achou todas as palavras do caça-palavra, e a Cris, né, que diz que tem um problema, um propósito de casa, não vem. A gente abriu hoje as inscrições para a mentoria Sou Abundante, a mentoria em grupo. Uma oportunidade para a gente trabalhar tudo isso aqui que eu estou trazendo e que ainda vou falar aprofundadamente mesmo. Uma oportunidade de você olhar para isso e sair desse movimento de escassez, dessa postura de escassez, do jeito certo. 4 momentos, 4 encontros, com constelação coletiva, com exercícios sistêmicos, com dinâmicas, com experiências, com compartilhamento de experiências, com aulas gravadas, com acesso ao workshop Desbloqueando a Abundância para a pessoa assistir. Enfim, a gente está trazendo, eu e a Thaís, um momento com a Thaís em um dos encontros, acho que é o último encontro, ela vai estar junto comigo para trazer a visão dela de mercado. A Thaís tem uma visão de dinheiro fenomenal, tem uma visão maravilhosa, não é porque não é mulher não, mas super top. Então é uma oportunidade para você que está vivendo de menos. Ah, Guilherme, mas está caro para mim. Até quando você vai deixar de olhar para suas dores, para suas feridas, como as que eu estou falando, colocando o dinheiro como empecilho, sendo que o dinheiro não é um empecilho? Vocês sabiam disso? O dinheiro não atrapalha vocês de crescer, não. É o ego de vocês, é o medo de vocês, é a criança de vocês. São as lealdades invisíveis de vocês que impedem de ganhar dinheiro. O dinheiro, pelo contrário, ele quer vir até vocês. E ele tanto quer vir até vocês que quando uma pessoa diz assim, eu vou fazer uma mentoria, eu vou fazer uma constelação, eu vou fazer alguma coisa para olhar para dentro de mim para melhorar isso, o dinheiro faz isso aqui, ó. Isso aconteceu comigo, gente, lá atrás, muito antes de eu pensar em ser facilitador de constelação, eu fiz vários cursos e tinha um deles que era muito caro, que era o do facilitador de Pathway. Eu ia 3 vezes por ano ao Ceará para uma imersão. Era caro. E teve vezes que eu não tinha dinheiro. De repente, quando eu pensava que não, o dinheiro chegava. Ou então a coordenação do curso parcelava. Entendeu? Então, assim, o dinheiro não é um problema se você quer melhorar. E outra coisa, eu ia dizer isso, Thaís está lendo meu pensamento. Se nesse momento você está com dificuldade, quando você faz o movimento de olhar para a dificuldade, o dinheiro vem, não é vem em dobro não, meu amor, vem em triplo, em quádruplo, em quíntuplo, em déciplo. Vai ter, Paty, vai ter constelação em grupo, tá? E exercícios sistêmicos em todos os encontros. Nesses encontros vamos falar sobre abundância, sobre prosperidade, sobre dinheiro, lógico, finanças, trabalho, profissão, de uma forma muito aprofundada, tá? Então, gente, vocês têm a oportunidade na mão de vocês.
Aí, o que é que acontece? Um monte de gente, estava até conversando isso com a Thaís, né? Um monte de gente preenche o formulário, a gente manda mensagem para algumas delas, para elas, e algumas delas sequer respondem assim, não quero, Guilherme, não, eu preenchi o formulário, eu vi o preço, eu concordei, mas não quero não, nesse momento declino. Já. Tá, vou já. E nem isso. Então isso mostra a falta de compromisso com a pessoa consigo mesmo. Tá? A falta de compromisso consigo mesmo. Porque se eu não prezo para dizer assim, não, Guilherme, eu preenchi o formulário, mas no momento eu não posso, eu não quero, ela pelo menos está dizendo, olha, enfim, eu até queria, mas a pessoa nem responde. Então, gente, tem que ter compromisso com você mesmo. As pessoas querem sair da escassez, da falta de dinheiro, sem fazer nenhum tipo de movimento. Elas querem de graça ou querem assim mágico. Não acontece isso. Isso não existe. Ah, Guilherme, mas eu vejo que os políticos ganham dinheiro, então vocês acham que os políticos não vão pagar o preço por isso, ou já pagam um preço alto por isso, por roubarem tanto? Eles pagam um preço alto. Mas não é esse o foco aqui, não. Então a pessoa tem que ter compromisso consigo mesmo para mudar. Eu só estou aqui com vocês porque eu tive muito compromisso comigo lá atrás. Tá? Só voltando aqui um pouquinho, teve uma pessoa, a Paty perguntou se vai ter constelação. Vai ter uma constelação em grupo e exercício, mas a mentoria não é só sobre constelação, não é só constelação. A gente vai trazer outras abordagens, a gente vai trazer outras formas de enxergar o dinheiro também, tá? A gente não vai ficar limitado à abordagem sistêmica. É um negócio mais amplo. Quando eu estou falando para vocês que é um movimento realmente para o mais, eu não estou falando da boca para fora, não é marketing não, é de verdade. Eu vou trazer um outro olhar, uma outra visão. Por quê? Porque eu quero que você saia desse lugar de menos. Eu quero que você vá para um lugar de mais. Se você cresce, eu cresço junto com você. Se eu cresço, você cresce junto comigo. Isso é ser sistêmico. Quanto mais pessoas crescerem, quanto mais pessoas fizerem esse movimento de mudança dentro, mais a gente alcança outras pessoas de dentro para fora. Então, Paty, vai lá depois quando terminar a live, vai lá no perfil e olha, porque a gente está com um preço promocional de 24 horas, um preço especial, tá? É só até amanhã, 10 horas da manhã, depois vai dar uma aumentadazinha, mais do que o dobro, inclusive, tá? Então aproveita enquanto está nesse preço inicial. A partir de 10 horas da manhã de amanhã, já não é mais ele, beleza? Só tô dando aquela dica, né? Porque não é pelo dinheiro, gente. Não é pelo dinheiro que a gente vai fazer isso, que a gente quer fazer isso. É para ajudar as pessoas. Esse é o nosso propósito, o meu propósito e o propósito da Thaís. E é isso que você falou. Tem que agir de dentro para fora, gente. Tem que olhar para dentro para mudar. As pessoas não querem ainda fazer isso, a maioria delas, a grande maioria delas. Mas as que já fizeram isso como eu fiz lá atrás e continuam fazendo, tá? Continuam fazendo, vem um resultado verdadeiro. O dinheiro vem como base, alicerçado. Ele não vem efemeramente, ele não vem e vai, ele não some. Eu sou a prova disso. Olha, eu tenho um gasto mensal, despesa mensal alta, sabia? E não me falta dinheiro para pagar. Todo mês eu arco com os meus compromissos em dia. Eu não devo ninguém. Hoje eu não devo ninguém. Hoje eu estou quite com os meus compromissos. E claro que tem compromisso, porque a gente tem que ter compromisso, até porque o compromisso, os boletos, incentivam a gente a trabalhar mais, a ter mais, né? A ter mais fôlego. Claro que eles têm a função deles. Mas está tudo em dia. E eu vivo de autoconhecimento, tá? Quem sabe da minha história sabe que eu era advogado, né? Zero direito hoje. Hoje eu vivo de autoconhecimento, tá bom? Então, só fechando esse parênteses, essa aspa para dizer, esse parênteses para dizer isso, que tem como mudar isso. Tem como sair dessa escassez e ir para a abundância. O que não pode é ficar preso nisso, né? Achando que, eu nasci síndrome de Gabriela, eu nasci numa família pobre, eu vou morrer pobre. Né? Achar como a minha sogra acha, que basta ter dinheiro para pagar as contas, né? A mãe da Thaís. Ela acha que a gente não precisa ter muito dinheiro, basta ter dinheiro para pagar as contas. Olha a mentalidade de escassez, mas isso é ela que teve toda uma história, que viveu toda uma história de pobreza e tal. Né? Então,
Ou então isso que eu acabei de dizer, né? A gente nasceu muito pobre, eu sou de uma família humilde, então eu não tenho direito, eu não tenho esse direito de crescer. Ou então aquelas crenças absurdas, né? Ah, não, gente rica é má, as pessoas que têm dinheiro são más. Não é assim que funciona, tá bom? Vamos para mais uma ferida, a penúltima. Merecimento, né? Você sente como se o dinheiro nunca chegasse para você. É desconectado ou desconectada da abundância e sempre busca o mais barato, sabendo que esse mais barato não é o melhor. Então, aquelas pessoas que vão para o supermercado e compram o mais barato. Por exemplo, olha vamos lá, qualquer coisa aí, um arroz. Aí olha um arroz mais baratinho, bem baratinho, vagabundo, de uma qualidade bem baixa. Olha um arroz mediano e olha o mais caro. Aí não. Tem até o dinheiro para comprar o mediano, não precisa ser o mais caro, mas compra o mais baratinho. Porque não acha que é merecedor de comer bem. Ferrou, né? Adia planos e o dinheiro não consegue ficar mesmo tentando economizar. Claro que o dinheiro vai ficar. Como é que o dinheiro vai ficar se você não se sente merecedor ou merecedora? Não tem como ele ficar. Ele não fica mesmo. Gente, nós somos merecedores do melhor da vida. Eu vivo falando isso aqui para vocês nos stories, aqui na live, nos meus atendimentos. Nós somos merecedores do melhor da vida. A gente não veio para viver de menos. A gente veio para viver no mais. A gente vive no menos porque esse menos é para ensinar a gente a evoluir, a crescer como pessoa, como espírito. Tá bom? Essa ferida atinge principalmente aqueles que a família de origem, de alguma forma, se sentiu excluída ou não foi reconhecida. E tudo isso foi expressado no lar. Então é assim, olha, nós trabalhamos duro em tal empresa ou em tal casa, mas os nossos patrões nunca nos reconheceram, porque a gente não vale nada mesmo, né? A gente nasceu para ser peão, a gente nasceu para ser empregado, a gente nasceu para ser subordinado. Então te acomoda aí, porque esse é o nosso destino. Será mesmo? Será mesmo que a gente não merece um reconhecimento? E será que a gente não tem um valor próprio? Né? Por exemplo, uma mãe que se sentiu humilhada por alguém rico, alguém com mais dinheiro, né? E assim ela verbaliza para o filho: lugar de pobre é com pobre. Ou um pai que não tinha dinheiro para oferecer o que seus filhos pediam e diz para esse filho: pobre não tem escolha. Gente, esse pai e essa mãe, vocês acham que eles dizem isso de propósito, para sacanear, para colocar para baixo? Não. Eles disseram isso ou dizem isso porque eles só estão presos naquela realidade deles. Eles não têm a consciência expandida, que é o que eu ajudo vocês a fazer aqui há quase 10 anos. E essa é a história da Thaís, que ela acabou de dizer aqui, da minha mulher, que ela vivenciou, né? Infelizmente, meu sogro não, mas a minha sogra, como eu disse, e a Thaís me dá autorização de falar isso, né? Tem muito dessas crenças de não merecimento ainda. Só que, gente, eles fazem isso, os nossos pais, quem nos criou, não é por sacanagem não, de novo, né? É porque é a limitação que eles têm. É o que eles puderam, é o que eles vivenciaram e por falta de conhecimento, por falta de autoconhecimento. Por falta disso que vocês buscam aqui comigo. Entende? Beleza? Então vamos para o último, para a gente poder fazer o exercício, que já está tarde, né? A última ferida, a última dor lá do Caça-Palavras de ontem é o ressentimento. Olha que interessante, muita gente achou sentimento. Mas que não deixa de ser, não deixa de ter razão, porque é um sentimento em relação à escassez. Muitas pessoas estão presas à escassez por conta do sentimento. E qual é o sentimento que prende a escassez? Eu falei ainda agorinha. Vamos ver se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando aqui na live. Qual é o sentimento que deixa a gente mais preso à escassez? Vamos lá. Alguém lembra do que eu falei ainda agorinha? Uns 5 minutos atrás, mais ou menos? Qual é o principal sentimento que nos deixa preso à escassez? Alguém lembra? Eu falei. Falei até numa hora que a pessoa perguntou se eu ia deixar gravado. Exatamente. Medo. Não, medo.
É o medo que deixa a gente preso à escassez. O medo é a porta fechada para a abundância. E para todo tipo de abundância, não só financeira, tá? É o medo. Então, o medo, esse sentimento, que muitas pessoas acharam sentimento, é porque elas estão presas nesse medo. Não, é no medo mesmo. Mas a gente colocou ressentimento, né? E o que diz o ressentimento? Você já sentiu que a vida não é justa com você. E isso gera um conflito interno com o dinheiro que o tira da sua vida. Medo, né? Medo de fazer diferente do sistema. Muita gente tem medo de fazer diferente do seu sistema. Né? Só voltando aqui um pouquinho para a live, né? Para a live, ó. Só voltando um pouquinho aqui no que eu acabei de falar do medo. Então, muita gente tem medo de fazer diferente do seu sistema. Então, você já sentiu que a vida não é justa. Isso gera um conflito com o dinheiro. É difícil você conseguir fazer ou receber dinheiro. E isso é algo que te chateia profundamente. Você fica ressentido por não conseguir fazer o dinheiro prosperar, por não conseguir fazer o dinheiro ficar abundante. Aí eu pergunto para vocês, vai resolver alguma coisa? Melhora alguma coisa? É tipo uma criança, poxa, mas eu fiz de tudo para ganhar dinheiro e o dinheiro não vem. Poxa, Deus! Resolve alguma coisa fazer isso? Não, né? Esta ferida atinge principalmente aqueles que na infância presenciaram os pais em constantes sacrifícios pelo dinheiro para conseguir manter a casa. Tá vendo, gente? Seja sacrifícios de trabalho, de ausências físicas ou emocionais. Então, assim, gente, não adianta se ressentir com o dinheiro, não adianta se ressentir com a pobreza, com a escassez. Sentir novamente o medo, a raiva, a mágoa, só atrapalha ainda mais o fluxo financeiro. Essa é a grande verdade. Tá bom? Por exemplo, se o pai passava mais tempo ausente para trabalhar ou se a mãe se sacrificava e não tinha qualidade de vida por ganhar pouco. Isso gera ressentimento. Pode gerar ressentimento, melhor falando. Gente, não resolve, não adianta, não melhora. Tem que transformar esse ressentimento, assim como tem que transformar o medo, assim como tem que se sentir merecedor, assim como tem que ressignificar o olhar para a escassez, assim como tem que sair da limitação. E tudo isso a gente só consegue como? Olhando primeiro para dentro, fazendo movimentos de dentro para fora, olhando para a origem desse problema, olhando para a origem dessa dificuldade. É só assim que a gente consegue. De outra forma, não se consegue sair da escassez. Não se consegue sair da pobreza. Ah, Guilherme, mas eu conheço uma pessoa que não fez nenhum tipo desse movimento e conseguiu. Gente, tem casos e casos, né? Às vezes a pessoa vem para essa vida com o financeiro destravado, mas em compensação o lado amoroso e vice-versa. Ah, Guilherme, mas eu conheço uma pessoa que ganhou na loteria. Gente, ganhar na loteria é um movimento de desequilíbrio do caramba. É muito dinheiro que vem de uma forma muito fácil. E a gente tem N histórias de pessoas que ganharam na loteria e se deram muito mal. Foram mortas, perderam tudo, fizeram miséria. Dinheiro tem que vir de preferência com muito equilíbrio. Ele pode até vir muito, e pode não, ele deve vir muito, mas de muita preferência com equilíbrio. De muita preferência com serviço à vida, com um propósito de muita preferência também. Tá bom? Fiquei pasma com a questão do nojo do dinheiro. Até aí, claro, como é que você quer que o dinheiro venha até você se você diz assim, nossa, esse dinheiro tá sujo. E eu cresci com essa crença aí, tá? Sandra, a minha mãe, ela chegava em casa, a gente tinha uma farmácia, ela tinha uma farmácia, melhor falando, que foi até o meu primeiro emprego, o primeiro emprego que eu tive, meu primeiro trabalho, melhor falando, porque não foi emprego, era um trabalho, eu não era remunerado. E fazia de coração e de livre, espontânea vontade. Foi trabalhar ajudando meus pais na farmácia deles, como balconista. Então a mamãe chegava em casa da farmácia e lavava as mãos e dizia, lava a mão que tu pegou no dinheiro. Se isso não é crença negativa, não sei o que é. E eu pergunto para vocês, o dinheiro é mesmo sujo?
Vocês acham que o dinheiro é sujo? Eu não estou falando da cédula, tá? Porque agora nem pega mais em cédula praticamente, né? Hoje em dia, a coisa mais difícil que tem é eu pegar numa cédula de dinheiro. É tudo digital. Vocês acham que o dinheiro é realmente sujo? Ou somos nós que damos essa sujeira para ele? Tá? Como é que a gente transforma o medo, Cristiane? A gente transforma o medo... Como é que a gente transforma o medo convertendo ele em amor? Olhando para ele com amor. Transformando o medo em amor, entre outras coisas. E é isso que eu vou ensinar, inclusive, na mentoria. Nessa mentoria em grupo Sou Abundante. Eu vou ensinar vocês a transformar o medo em amor. Eu vou ensinar vocês a transformar o medo em coragem. Eu vou ensinar vocês a transformar o medo em força. De dentro para fora. Com exercícios práticos e com a minha vivência. Vou mostrar para vocês como é que eu faço para fazer isso, porque eu também... Boa tua pergunta, porque eu também fiquei muito tempo preso no medo. Medo de não ter dinheiro para não pagar as contas. Eu já tive muito medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Muito medo mesmo. E quanto mais eu tinha medo, menos eu ganhava dinheiro. Quanto mais eu fui para o amor à vida, o amor ao meu serviço à vida, mais o dinheiro veio e vem. Tá bom? Ó, vamos fazer o exercício que eu prometi para vocês, né? Um exercíciozinho sistêmico. Então eu vou repetir o que eu disse no começo da live. Vou explicar primeiro para poder fazer o sorteio. Como é que funciona o exercício? Eu vou sortear uma pessoa. Essa pessoa tem que falar comigo ao vivo. Se não puder falar ao vivo, então nem coloca eu quero aqui. Vou já dizer para vocês colocarem. Né? Aliás, quem quiser fazer o exercício já pode escrever eu quero, que a gente vai sortear. Basta escrever eu quero. E escreve só uma vez, tá? Não adianta escrever várias vezes eu quero, porque aí você vai estar querendo passar pela frente dos outros, não é isso que a gente quer. Basta escrever uma vez, eu quero. Uma vez por pessoa, tá? Então você escreve eu quero. Quando a gente sortear, eu vou te mandar uma solicitação. Ou você pode mandar também uma solicitação, eu vou já ver como é que eu vou fazer. Eu vou fazer uma chamada de vídeo com você, aqui, né? Você vai ter que entrar ao vivo. O que eu peço para você? Que você esteja sozinha ou sozinho, por favor. Que não tenha crianças de preferência perto. Porque criança gosta de dar uma bagunçada, né? Então que não tenha criança, que não tenha barulho. De preferência que você esteja com um áudio bacana, um fone de ouvido, para que você me ouça bem e para que eu te ouça bem. Então se, por exemplo, você está num ambiente movimentado, na sua casa, na sua sala, vai para um quarto, tá? Beleza, pode ser. Vai para um quarto que para a gente poder para a gente poder conversar com calma. É um exercício, tá? Apenas um exercício. E esse exercício não é para interpretar, é para sentir, para perceber a palavra sentir. Quem já participou dos meus workshops sabe como é que funciona. Então, quem quiser participar, né? Já várias pessoas colocaram aqui, eu quero, né? Ainda dá tempo. Quem quer mais? Mais alguém quer participar? Gente, eu pensei que mais gente ia querer fazer esse exercício. Tão pouca gente, ó. Viu, Thaís? Então entenderam, né? Chamada de vídeo, eu vou precisar ver e ouvir você, tá bom? E que você esteja num lugar calmo, sem interferência de pessoas, principalmente de criança, né? Por favor. Beleza? Podemos escolher, né, Thaís? Vamos lá? Vamos fazer o sorteio da pessoa? Das que escreveram eu quero? Seguinte, enquanto eu não digo quem é, enquanto a gente não escolhe quem é, eu vou tirar o microfone e vou colocar o fone de ouvido, porque com o microfone não dá para ouvir a pessoa. Não precisa ficar com medo de se expor, né? Por favor, gente. Todo mundo aqui já teve ou tem dificuldade com dinheiro, tá? Deixa de besteira. Para umas coisas vocês querem se expor muito, né? Para outras vocês não querem. Aproveita essa oportunidade, porque não é todo dia que eu faço isso, não. Eu nunca fiz um exercício numa live. Aliás, eu fiz uma vez, mas não é como eu vou fazer aqui, não. Eu fiz uma vez, mas foi um exercício bem simples, e não foi com bonecos. Agora eu vou fazer com os meus bonequinhos. Então aproveite. Agora, quem tem medo de se expor, né? Quem tem vergonha de se expor, perde a oportunidade. Vamos lá, vamos escolher, Thaís, por favor. E aí, Orlando, tudo bem?
Vamos lá, gente. Quem quer? Eu vou trocar o microfone, vou tirar o microfone e colocar meu fone de ouvido, tá? Ok. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Eu troquei, tirei o microfone. Vocês me ouvem? Alguém pode me confirmar se está me ouvindo? Sim, né? Ok. Ivonete Vila. É isso? Repete aí para mim, Thaís. Ivonete. Ivonete Vila. Ivonete Vila. Cadê? Vai ficar mais baixo, porque senão eu não vou conseguir escolher outra pessoa. Eu não vou, senão a outra pessoa não vai me escutar. Gente, vai ficar baixo, não tem jeito. Peraí. Vê se melhorou. Melhorou o áudio? Baixo. Melhorou? Melhorou o áudio, melhorou? Ivonete Vila. Tá mais baixo porque eu tirei o microfone, né? Isso aqui não é tão potente quanto isso aqui. Ivonete Vila, eu vou te mandar Ivonete, né? Só Ivonete. Eu vou te mandar o convite. Pode ser, Ivonete? Você quer participar ou eu posso passar para outra pessoa? Diz para mim, Ivonete. Eu vou botar aqui perto do... vou botar aqui perto. Beleza, peraí. Chegou? Tem que botar... Isso. E aí, Ivonete, tudo bem? Olha que coisa incrível. Toda despenteada, nem imaginava que seria eu. Assim é que é bom, né? Que Que maravilha! coisa boa, querido. Você fala de onde? Muito. De que Vou até soltar os cabelos aqui Tá para ficar bom. melhor. Você tá falando de Eu que... falo de Rondonópolis, Mato Grosso. Oh, coisa boa, Mato Grosso, que coisa boa. Já fez constelação alguma vez? Já participou de algum workshop meu? Como é que é, Ivonete? Não, conheci você tem pouco tempo. Oi, que coisa boa, né? Seja bem-vindo, então. Obrigada. Já fez algum exercíciozinho de sistêmico alguma vez na vida ou não? Já Já, né? fiz, já participei Beleza, de duas constelações. maravilha. Então, olha só. Deixa eu só colocar meus bonequinhos aqui na mesa para você olhar uma coisa, pra gente fazer o exercício, tá? Ó, ops, deixa eu trazer mais para cá. Tá vendo os bonequinhos? Sim, Como é que funciona o exercício? Eu vou te perguntar como é que é, por exemplo, o roxo olhando para o amarelo. Aí você vai olhar, você vai sentir e vai me dizer o que que você sente. Depois, a mesma coisa com o verde. Tá bom? tá bom, Guilherme, vou só pegar meus óculos. Pega. Certo. Beleza. É para dizer o que está sentindo, não é para analisar, julgar, entender, pensar, até porque eu não vou te dizer quem é quem agora, tá bom? Só quando acabar o Tá exercício. bom, Combinado? combinado. Então vamos lá. Vamos começar com o roxo olhando pro amarelo. Como é que é pro roxo olhar pro amarelo? Deu uma acelerada no coração. Uhum, uhum. Chega a ser desconfortável olhar pro amarelo ou não? Um incômodo. Não Como se incômodo. tivesse. É, como se Hum, tivesse acelerado o coração, como se tivesse tá incomodado. bom. Quando eu aproximo do amarelo, como é que fica? Dá uma apertada a mais. Legal. Beleza. Quando fica mais longe do amarelo, como é que fica? Alivia. Beleza. Maravilha. Agora, ó.
olhando para cá para o verde. Uma sensação estranha também. Uhum. Uma aceleração. É só As- diferente ou é mais estranho olhar para o verde? Ou é só diferente em relação ao amarelo? É um aperto, mas eu senti uma aceleração e depois um aperto no Ok. coração. Quando eu aproximo do verde, como é que o roxo fica? Tá nervoso, assim, Uhum. sente Uhum. incomodado, mexe com as mãos, Ok. tá, não sei, E quando fica longe do verde? alivia. Uhum. Então, tanto para o amarelo quanto para o verde é melhor ficar longe, né, Bonete? Sim, Tá. mas o verde, além de acelerar, deu um aperto no coração Ah. também. Então é correto dizer que para o verde é mais difícil de olhar do que para o amarelo, né? De certa forma? Sim, Ok. sim, E quem chama mais atenção do roxo, do roxo, é justamente o amarelo ou é o verde por conta do o coração? O amarelo. amarelo. Ok. Então, olha só. Diz assim pro amarelo: eu prefiro olhar para você, Eu prefiro diz em voz- olhar para você do que olhar para o verde. do que olhar para o verde. É mais fácil para mim. É mais fácil para mim. Foi verdadeiro dizer isso ou foi da boca para fora? Foi de coração ou Hum, foi da boca para fora? Não pensa não, só sente. foi Foi vazio. vazio. Ok. Agora diz assim pro verde: ainda é difícil olhar para você. Ainda é difícil olhar para você. O amarelo é mais familiar para mim. O amarelo é mais familiar para mim. Uhum. Nem preciso perguntar se é verdadeiro, né, Ivonete? Não. Ok, ok. Ó, como é que é pro amarelo olhar pro roxo? Um alívio. Um alívio. Ok. E como é o verde olhar pro roxo? Tranquilo também. É? Tem diferença do É, amarelo pro verde? não. Não, né? Deu uma tranquilidade. Uhum. É mais tranquilo o verde olhando pro roxo do que o amarelo? Não. Não, Normal. normal. Agora vamos dizer uma última frase do roxo, primeiro pro amarelo e depois pro verde, tá? A frase é: apesar de amar muito você, Apesar de amar muito você, eu vou olhar mais pro verde. eu vou olhar mais pro verde. Eu fico com o que é meu e deixo com você o que é seu. Eu fico com o que é meu e deixo o que é seu com você. Verdadeiro? Verdadeiro, né? É, Isso. sim. O amarelo se chateia quando escuta isso do roxo, Vanessa? Ficou em silêncio. De boas, né? Zerado. É, Zerado. Agora diz pro verde. Diz assim pro verde: agora eu vejo você agora eu vejo você por inteiro por inteiro. e vou te dar um lugar no meu coração. E vou te dar um lugar no meu coração. No meu tempo, No meu tempo. eu vou até você. Eu vou até você. Que bom que você já olha para mim também. Que bom que você já olha para mim também. Verdadeiro, querido? Sim, Mais fácil, né? tranquilo. Uhum. O verde se chateia ou gosta de ouvir isso do roxo? Tranquilo. Ficou suave. Uhum. O roxo é você, o amarelo
são os emaranhados da tua família em relação à escassez? E aí, isso aí é você que vai saber, ou você já sabe, né? Pode ser papai, pode ser mamãe, pode ser lealdade invisível, pode ser uma porrada de coisas, né? E aqui é a abundância financeira. O que você fez, o que você percebeu é o que a maioria das pessoas fazem ou percebem. Elas preferem, ainda que seja difícil, olhar para a lealdade, para o emaranhado, para a escassez, do que olhar para a abundância. Sacou? Entendi. Ó, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada a você. Espero que chegue aí. Aliás, já chegou, né? E Chegou. espero que você faça algo de bom com isso que você percebeu, tá bom, Ivonete? Gratidão. Obrigado pela coragem de se expor também, de trazer a tua, de se expor, né? Eu sei que muita gente não quer fazer isso, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Um beijo, querida. Aí eu acho que é tu que tem que sair da conversa, porque eu não consigo te tirar. Eu É, não, eu não agora queria eu não quero fazer isso, então você mesmo sai, tá? Para eu continuar aqui. vou ter que descobrir como é que é. Eu acho que tem um xizinho aí no, na ponta, isso, aí. Não, saiu não, Ivonete. Não, Não. Eu acho que tu tem que também não. sair do Instagram, tu vai ter que sair do Instagram e tu volta pra live. Eu acho que a gente vai fazer isso pra mim. Tá bom? Beleza. Então, gente, esse foi o exercício, tá? Que eu fiz. Muito obrigado, Ivonete. Ó, eu quero terminar. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Vocês estão me vendo e me ouvindo? Ou travou pra vocês? Ah, acho que tá. Thaís, tá me vendo e me ouvindo? Será que travou? Não. Ah, tá. Ó, então foi esse o exercício. Então, gente, vocês percebem como a gente prefere ainda olhar para o emaranhado, para a escassez, para a dificuldade, do que olhar para a solução? Isso que vocês viram com a Ivonete, obrigado, gente, pelo retorno, tá? Obrigado. Isso que acontece com a Ivonete é o que acontece com 96, 7, 8% das pessoas, tá? Obrigado. Ainda bem que eu não preciso segurar o microfone. Então, isso é o que acontece com a grande maioria das pessoas. A imensa, talvez 90%. Talvez eu exagerei. Ou não, não sei. Porque é mais fácil ficar naquilo que a gente conhece. É mais fácil honrar quem a gente ama. Ou é mais fácil julgar os nossos pais. É mais fácil sentir pena dos nossos pais, dos nossos familiares que foram pobres, do que olhar para a abundância. E aí é o que eu digo sempre: nossos antepassados, nosso sistema não quer que a gente fique no menos, não quer que a gente fique na escassez, não quer que a gente fique na pobreza, mesmo quando eles verbalizam isso, como é o caso da minha sogra com a Thaís. Pois é, a lealdade é muito forte, mas tem que ficar de consciência pesada, que é o que a gente aprende, né, nos cursos de constelação. E a gente precisa ficar de consciência pesada para fazer diferente, que é o que eu falo aqui para vocês sempre. Lógico que isso não é fácil de fazer, ficar de consciência pesada, deixar de ser leal. Para isso é que a gente precisa de ajuda, gente. É para isso que a gente precisa contar com um profissional de ajuda, com uma ferramenta de ajuda, porque sozinho, sabe quantas pessoas conseguem fazer isso? Ninguém consegue fazer isso sozinho. Ninguém. Tem que ter ajuda, tem que ter um olhar de fora. E isso, inclusive, é uma lei espiritual, a lei da irmandade, lei da fraternidade, um ajudando o outro. Quando eu ajudo vocês, eu me ajudo e vice-versa. Existem leis que estão por trás da ajuda, inclusive, leis de cunho espiritual, mas aí não é o objetivo aqui falar sobre isso. Enfim, então fica o meu convite para você que quer sair do menos, né? Fica o meu convite para você que
quer fazer um movimento de mudança de verdade, para você ir para a mentoria, para a nossa mentoria em grupo. É uma grande e imperdível oportunidade para você que quer caminhar para o mais a vida de verdade. Isso aqui não é uma promessa vazia. Eu não estou aqui de brincadeira e nem só para ganhar dinheiro, como muita gente está. Eu estou aqui para servir meu propósito de vida. Eu estou aqui de coração aberto, pronto para ajudar você. Só depende de você. Não depende mais de ninguém. Isso é que é o melhor da vida, né? É que a nossa melhoria e o nosso também, a nossa piora, só depende da gente. Pior, acho que ninguém mais quer ficar, né? Quer melhorar? Então olha para dentro de si. Corre atrás do prejuízo. Muda esse jogo. Faz o que tem que ser feito. Para de ficar no medo. Para de viver no medo. O medo é o oposto do amor. Beleza? Vou deixar essa live salva. Talvez